Tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo novamente um vídeo resposta, dessa vez para algumas questões aí que eu tenho enfrentado na sala de aula, algumas vezes no cursinho, que eu tenho percebido dúvidas de alguns alunos sobre as questões abordadas pela filosofia, pela história ou mesmo pela sociologia. Em paralelo a tudo isso, que eu tenho observado na sala de aula, eu vejo também que está havendo uma discussão muito séria na base nacional comum, do ensino. E muitos estão questionando a questão da base, vi pessoas falando que a base na verdade é marxista, mas indiferente disso, respondendo um pouco, do pouco que eu sei aos alunos, eu espero também estar alcançando um pouquinho aí, um fiozinho dessa polêmica, para a gente discutir um pouquinho. Então deixa eu expor primeiro qual é a dúvida que muitos alunos apresentam para mim. Muitos alunos questionam, por exemplo, se a história e a filosofia são sempre críticas, buscando aí questões de pensamento, discutindo a questão de líderes e mesmo de religião. O debate aí que essas ciências vêm propondo aí desde algum tempo. Alguns deles estão iniciando no ensino médio, pela primeira vez estão tendo filosofia, história num contexto mais crítico, e aí vem sentindo aquele incômodo, o que é muito bom. É sinal que nós, professores, estamos fazendo o nosso papel, estamos cumprindo o nosso papel, que é trazer esse debate aí para os alunos. Apesar de muitos dizerem que isso é errado, que esse debate crítico, que esse pensamento, a ideia de levar a questão do pensamento, da criticidade para dentro da escola, isso não é bom, politiza a escola. Sim, politiza a escola. E a escola deve ser politizada. As pessoas confundem politizar a escola com politicagem na escola, que são coisas completamente diferentes e devem ser diferentes mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A escola deve ser a embaixada dos debates mesmo, espaço para nós vermos todos os lados, discutirmos todos os sentidos com relação a isso. Acredito que isso é o papel da escola mesmo, em especial, é claro, nas disciplinas de humanas, onde esse debate é inevitável. Tá bom? Então vamos lá. Para expor um pouco essa questão de por que a história é tão crítica, por que muitas vezes os filósofos, os historiadores causam tanta polêmica, o que eles têm, o que eles querem, só ficar causando, o que acontece? Então eu tenho percebido a fonte dessa dúvida também. E aí eu quero examinar um pouco essa fonte aqui. Quero usar a própria fonte da dúvida de vocês para falar sobre as dúvidas de vocês, tá? Primeiro, eu quero citar aqui um pensador que eu gosto muito, e eu chamo de pensador mesmo, enfim, ser sociólogo, historiador, filósofo. Eu acho que aqueles que pensam o gênero humano são sempre pensadores, que é o Walter Benjamin. Walter Benjamin dizia assim que o nosso dever é varrer a história, melhor dizendo, pentear a história a contrapelo. O que ele quer dizer com uma coisa dessa? O Walter Benjamin está dizendo que nós temos que mostrar aquilo que as pessoas não querem ver. Nós temos que discutir aquilo que querem varrer para debaixo do tapete, que querem fazer de conta que não existe. Esse é o nosso dever, para enfrentar realmente essas coisas, escondê-las, manipulá-las. Isso não é o papel do historiador, do filósofo, do sociólogo, do professor de geografia, não é o papel, aliás, de nenhuma ciência. O papel das ciências é avançar nesse sentido, é discutir, perguntar, questionar. Esse é o verdadeiro papel do cientista e esse é o verdadeiro papel da ciência. Principalmente, é claro, das ciências humanas. Quando as ciências humanas não avançam, quando a ciência humana não pesquisa, não questiona, pode ver, as outras ciências também ficam estagnadas. Elas também não avançam, elas também não progridem. Elas dependem do progresso das ciências humanas, de seres humanos que contestam, que pensam, que não aceitam respostas simples, programadas e dadas. É disso que se faz o avanço científico. E, gostem ou não, ele começa pelas ciências humanas. Um sábio disse certa vez assim: não cuideis que vem trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim
os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Esse sábio, ele estava querendo dizer o que com isso? Que ele quer a inimizade, ele quer a briga, né? Ele quer o ódio de irmãos contra irmãos? Não. O que ele está dizendo é que ele veio questionar. Ele veio expor às pessoas aquilo que elas querem rejeitar. Ele veio questionar as respostas dadas, prontas, construídas, né? Esse é o papel dele. E esse certamente é o papel do filósofo, é o papel do historiador, é o papel do cientista de ciências humanas. O dever dele não é trazer paz ao mundo, não. O dever dele é trazer a espada. Não a espada num sentido físico, de morte, mas a espada num sentido, em um contexto estritamente filosófico, de questionamento, de destruição de antigos conceitos, né? Até mesmo para rever a moralidade presente e trazer novas questões éticas ao mundo. Esse é o papel do historiador. Não é trazer paz, é trazer a espada. Esse mesmo pensador, certa vez, foi chamado de demônio, o que é muito comum, né, a qualquer pensador que tente questionar o mundo em que vive. E aí dizia-se sobre ele: esse homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Todo aquele que questiona o mundo em que vive, todo aquele que contesta a ordem vigente, por muitas vezes é chamado de demônio, o desordeiro, né, o maldito comunista, e aí vai, né? Todo aquele que questiona o mundo em que ele vive. Isso não é novidade. Todo mundo que abraça as ciências humanas já abraça sabendo disso. Aliás, é o que atrai nas ciências humanas muitas vezes, é exatamente isso. Entender que é nossa responsabilidade, por muitas vezes, questionar caminhos. Cuidado! Não entenda que o cientista de humanas é aquele que vai apontar os caminhos. É muita pretensão achar que um único cientista, um único grupo de homens iluminados vai guiar a humanidade. Mas o cientista de ciências humanas deve ser aquele que vai questionar as suas realidades, tá? E assim propor o debate social. Esse é o nosso papel. É claro que a essa altura do campeonato, muitos já sabem qual é o filósofo que eu estou falando. Sim, eu estou falando de Jesus de Nazaré. Esse filósofo, né, que foi tão contestado porque criticava os líderes religiosos de sua época, porque criticava os poderosos de sua época, que foi chamado de demônio, que foi preso e mesmo assassinado. Eu poderia usar aqui como exemplo também Sócrates, né, que também contesta o mundo de sua época, contesta a ordem vigente de seu mundo, questiona a opinião do próprio oráculo, voz de Deus no momento em que ele vivia. E mesmo assim também é julgado e condenado. Julgamentos como o de Sócrates, de Jesus e de tantos outros questionadores sociais não são novidades, mas no entanto eles não são os únicos. Eu vi que muitos dos que questionam minha aula têm até uma boa estrutura do conhecimento bíblico. Então eu quero fazer uma proposta para vocês. Pesquisem Isaías, vejam o que aconteceu com Isaías. Pesquisem Jeremias e vejam o que aconteceu com aquele que contestava o rei e os sacerdotes de sua época, né? Questione-se sobre esses homens, pesquise sobre Elias, pesquise sobre Daniel, que os próprios religiosos de sua época tramaram para jogar em uma cova cheia de leões. Todos esses homens questionavam a religião vigente na sua época, questionavam os líderes de sua época e o poder expresso de sua época. Homens importantes, que também fizeram parte da minha infância. Afinal, eu fui criado na cultura ocidental, que tem por base muitas dessas histórias. Pensem um pouco. É claro que o historiador, o filósofo, o sociólogo, né, o professor de humanas, deve ter o devido respeito com as múltiplas manifestações de pensamento. Mas isso não quer dizer que ele não pode colocá-las à mesa, destrinchá-las e questioná-las. Ele não só pode, como ele deve fazer isso. Eu quero convidar você, que está assistindo o meu vídeo agora, meu aluno, que não é meu aluno, a questionar o mundo em que você vive, a se perguntar mesmo se está errado esse trabalho do historiador e do filósofo. Se nós devemos mesmo nos concentrar como ovelhas, obedecendo determinados critérios pré-moldados para nós, ou se devemos nos questionar de onde vêm esses critérios, como eles são construídos. Será que é tão errado assim ter um pensamento crítico e questionar o mundo em que você vive?
pense um pouco.